bem-vindos ao canal Contos para Sono Profundo. Antes de começarmos a história, convido você a se acomodar da maneira mais confortável possível. Feche os olhos se quiser, respire fundo e solte o ar devagar. Deixe que a cada respiração seu corpo vá soltando as tensões do dia. Os ombros relaxam, a mente desacelera e pouco a pouco você se permite apenas estar aqui, tranquilo, presente. Imagine-se em um lugar calmo e seguro, onde o tempo passa devagar e tudo é acolhedor. Nesse espaço sereno, histórias ganham vida como sonhos suaves, prontas para embalar sua noite com ternura e descanso. Agora, entregue-se à imaginação. Deixe que as palavras o guiem com leveza e que essa jornada seja uma companhia doce e tranquila até o sono chegar. Apollo era um border collie de pelagem macia, preta e branca, com olhos vivos que brilhavam de curiosidade. Desde filhote, ele havia crescido junto de uma família que o amava profundamente. Um casal atencioso e o filho deles, um menino de 7 anos chamado Miguel. Na casa onde viviam, havia espaço de sobra para que Apollo pudesse correr e brincar. O quintal era o seu lugar favorito. Ali havia uma bola gasta, de tantas vezes que Miguel a arremessava para ele buscar, e também alguns brinquedos espalhados, como cordas, ossos de borracha e até uma piscina pequena de plástico que a família enchia nos dias mais quentes. As manhãs sempre começavam da mesma forma. O casal se levantava cedo, preparava o café e Apollo ficava deitado perto da mesa, acompanhando os movimentos com atenção. Bastava o som do prato sendo colocado no chão que ele se aproximava abanando o rabo, recebendo sua refeição antes de se acomodar novamente. Miguel, por sua vez, nunca saía para a escola sem antes abraçar Apollo. Passava os braços finos em volta do pescoço do cachorro e dizia baixinho: "Até mais tarde, amigão. Cuida da casa para mim." Apollo não entendia todas as palavras, mas sabia o tom, e isso bastava. Ficava sentado junto ao portão, observando o menino se afastar com a mochila nas costas, até que desaparecia da vista. Durante o dia, Apollo dividia seu tempo entre cochilos ao sol e pequenas explorações pelo quintal. Cheirava cada canto, farejava as plantas, seguia o voo das borboletas com atenção. A vida tinha um ritmo calmo, cheio de momentos repetidos que para ele eram sempre novidade. Mas o melhor momento do dia era quando Miguel voltava da escola. O menino largava a mochila no sofá e corria direto para o quintal. Os dois brincavam sem parar. Corridas, bolas lançadas, cócegas, abraços. O riso de Miguel misturava-se aos latidos felizes de Apollo, preenchendo a casa com uma energia leve e contagiante. À noite, a rotina era igualmente aconchegante. Depois do jantar, enquanto os pais assistiam à televisão na sala, Miguel se sentava no tapete com Apollo ao lado. Muitas vezes, o menino lia histórias em voz alta, apontando as figuras do livro como se o cachorro fosse capaz de entender cada detalhe. E, de certa forma, Apollo entendia, não as palavras, mas o carinho, a intenção, a companhia. Para aquela família, Apollo não era apenas um cachorro. Era um amigo, um guardião silencioso, uma presença que tornava os dias mais leves. E para Apollo, eles eram tudo. O lar, o calor, o sentido de pertencer a um lugar no mundo. Naquela manhã em particular, o sol entrava pelas janelas com um brilho mais forte. O casal havia decidido que seria um ótimo dia para levar Miguel e Apollo ao parque. Uma oportunidade de aproveitar o ar fresco, a grama verde e o céu aberto. Miguel ficou animado assim que soube da ideia. "Vamos, Apollo, hoje é dia de brincar no parque", disse acariciando o amigo. Apollo abanou o rabo com tanta força que parecia querer levantar voo. Ele não entendia o que era o parque, até chegar lá, mas sabia que qualquer passeio com sua família era motivo de alegria. O casal preparou uma pequena mochila com garrafinhas de água, alguns lanches, uma toalha para sentarem na grama e, claro, a bolinha favorita de Apollo.
O carro foi carregado e todos se acomodaram. Miguel insistiu em sentar ao lado de Apolo no banco de trás, com a mão sempre pousada sobre a sua pelagem. Durante o trajeto, Apolo observava a rua pela janela. As árvores, os outros carros, as pessoas caminhando. Tudo era novo e interessante. O vento entrava pela fresta da janela e agitava seus pelos, trazendo cheiros de flores, comida e até de outros animais que haviam passado por ali. Quando finalmente chegaram ao parque, Apolo desceu ansioso, puxando levemente a coleira. O espaço aberto diante dele era como um convite irresistível. Grama extensa, árvores altas, crianças correndo, famílias espalhadas em piqueniques. O barulho de vozes, risos e pássaros se misturava ao ar ensolarado. O casal encontrou um local agradável sob a sombra de uma grande árvore e estendeu a toalha. Logo, Miguel tirou a bola da mochila e a ergueu diante do cachorro. "Preparado, Apolo? Vai buscar!" A bola foi arremessada e Apolo partiu em disparada, veloz e ágil como um raio. O movimento de correr sobre a grama, sentir o vento no rosto e o som de Miguel chamando seu nome enchia-o de uma felicidade pura. Ele voltava triunfante, com a bola firme entre os dentes, abanando o rabo, como se dissesse: "Mais uma vez, mais uma vez!" E assim o dia começou no parque. Um dia que prometia ser especial, cheio de momentos que ficariam guardados não apenas na memória de Miguel e do casal, mas também no coração de Apolo. O parque parecia maior do que Miguel lembrava. Talvez fosse a maneira como o sol iluminava a grama naquela manhã, ou o modo como o vento soprava as folhas das árvores, criando sombras dançantes no chão. O casal escolheu um lugar agradável, afastado da movimentação principal, mas ainda próximo o suficiente para que pudessem observar tudo. Apolo não se continha de alegria. Assim que Miguel lançou a bola pela segunda vez, ele disparou pela grama como se tivesse asas. O Border Collie era ágil e elegante em cada movimento, correndo em círculos, voltando sempre com a bola na boca, orgulhoso de sua conquista. Miguel ria alto. "Isso, Apolo! Você é o mais rápido do mundo!" gritava antes de lançar a bola novamente. Enquanto isso, o casal preparava o pequeno piquenique. Sobre a toalha, colocaram frutas, sanduíches e uma garrafinha de suco para Miguel. Também trouxeram uma vasilha com água fresca para Apolo, que após algumas corridas, aproximava-se para beber, lambendo a boca e abanando o rabo. O parque estava cheio de vida. Crianças soltavam pipas coloridas que subiam alto no céu azul. Famílias passeavam de bicicleta pelas trilhas. Um grupo de jovens tocava violão sobre uma árvore próxima, e a melodia suave se misturava ao som distante de gargalhadas. Para Apolo, cada detalhe era fascinante. Os cheiros, os movimentos, o burburinho constante. De vez em quando, ele parava de brincar e simplesmente observava ao redor, como se quisesse gravar na memória cada estímulo novo. Um cachorro dálmata passou com sua dona, e Apolo ficou atento, orelhas eretas, até o animal desaparecer ao longe. Um pombo pousou perto da toalha de piquenique e bicou uma migalha de pão antes de alçar voo rapidamente. Miguel se aproximou de Apolo, passando a mão por seu dorso úmido de suor e energia. "Você está se divertindo, não é?" perguntou. Apolo respondeu abanando o rabo, apoiando a cabeça contra o peito do menino, como se confirmasse cada palavra. O tempo corria devagar. O casal conversava, o menino brincava, e Apolo aproveitava cada instante como se fosse único. Por algum motivo, aquela manhã tinha um brilho especial. Talvez fosse apenas mais um dia comum, mas para os olhos de um cachorro amado, parecia um presente. Depois de comer, Miguel deitou-se sobre a toalha, olhando o céu. Apolo se acomodou ao lado dele, sentindo o calor do corpo do menino e fechando os olhos por um instante. O vento soprava suave,
trazendo o aroma das flores do parque e o som distante de um vendedor chamando clientes para comprar picolés. Foi nesse momento que algo chamou a atenção de Apolo. Um pequeno movimento próximo a uma das árvores fez suas orelhas se erguerem. Entre as raízes, um esquilo ágil deslizava pelo tronco, saltando para o chão e voltando a subir rapidamente. Seus olhos vivos e o rabo felpudo despertaram em Apolo uma curiosidade imediata. Ele se levantou devagar, farejando o ar. O instinto falava mais alto. Aquele pequeno ser era algo a ser seguido, investigado, compreendido. Miguel ainda estava deitado, distraído com as nuvens, e o casal conversava sem notar a atenção repentina do cachorro. O esquilo correu alguns metros pela grama e depois disparou para outra árvore, como se o convidasse a segui-lo. E foi o que ele fez. Primeiro um passo hesitante, depois outro mais rápido. Em segundos, já corria, focado, os olhos fixos no pequeno animal que saltava de galho em galho. Apolo não percebeu a distância que começava a se formar entre ele e sua família. Estava fascinado, entregue à perseguição, sem qualquer noção de tempo ou espaço. O coração batia acelerado, não de medo, mas de entusiasmo puro. O mundo se resumia àquele esquilo e ao caminho que ele traçava. O esquilo entrou por uma área mais arborizada do parque, e Apolo seguiu atrás. A cada salto do pequeno animal, Apolo avançava ainda mais. Passaram por bancos vazios, por caminhos de terra batida, por arbustos que exalavam odores intensos. De repente, o esquilo desapareceu. Subiu numa árvore mais alta e, num instante, já não era mais visível. Apolo parou, arfando, olhando em volta. Farejou o chão, cheirou o ar, mas não havia sinal do animal. Apenas o farfalhar das folhas e o som distante de pessoas que pareciam agora muito longe. Foi nesse momento que ele ergueu a cabeça e percebeu que não reconhecia o lugar. O parque, tão familiar instantes antes, agora parecia outro. Não havia a toalha no chão, nem o riso de Miguel, nem o casal preparando comida. Havia apenas caminhos desconhecidos, vozes ao longe e o vento que balançava as árvores. Para Apolo, não se sentiu assustado. Para ele, era apenas mais uma aventura. A ideia de estar perdido não fazia sentido. Seu rabo ainda se movia, e seus olhos brilhavam com a mesma curiosidade que o levou até ali. Ele deu alguns passos adiante, explorando, farejando cada detalhe como se aquele canto do parque fosse um mundo novo. Enquanto isso, Miguel se levantava da toalha procurando a bola. Foi então que percebeu a ausência de Apolo. "Mamãe, papai, cadê o Apolo?" perguntou, com a voz tremendo um pouco. O casal olhou em volta, chamando pelo cachorro. "Apolo, aqui, garoto!" Mas não havia resposta. O lugar onde estavam parecia de repente grande demais e o coração de Miguel disparou. O menino correu alguns passos em direções diferentes, chamando pelo amigo, até que os pais o seguraram pela mão. "Calma, Miguel. Vamos encontrá-lo. Ele não deve ter ido muito longe", disse o pai, tentando manter a tranquilidade. Mas no coração do menino crescia um aperto. Ele conhecia Apolo desde sempre, e a simples ideia de que ele pudesse estar perdido parecia insuportável. Enquanto a família começava a procurar desesperadamente, Apolo explorava novos cheiros, sem perceber a distância que havia entre eles. Seu caminho estava prestes a cruzar com alguém que mudaria completamente o rumo daquele dia. Porque logo à frente, deitada tranquilamente perto de uma árvore, estava uma cadela de pelo caramelo, olhar sereno e postura calma. Ela ergueu a cabeça ao ouvir o som das patas de Apolo se aproximando. Seus olhos se encontraram, e naquele instante,
Sem palavras, algo nasceu entre os dois. Era o começo de uma amizade inesperada. A cadela Caramelo observava Apolo com curiosidade. Seu pelo curto refletia o sol da manhã e seus olhos castanhos transmitiam uma calma serena, diferente da agitação típica do parque. Ela não se levantou de imediato, apenas acompanhou com um olhar a aproximação do Border Collie, que ainda arfava da corrida atrás do esquilo. Apolo diminuiu o passo, intrigado. Farejou o ar, captando o cheiro dela, um cheiro de rua, misturado com o perfume doce das pessoas que deviam tê-la acariciado ao longo do dia. Aproximou-se com cautela, mas abanando o rabo, demonstrando curiosidade amigável. A cadela ergueu-se devagar, esticou o corpo em um longo espreguiçar e então deu 2 passos à frente. Cheirou o focinho de Apolo, depois contornou-o com calma, como quem avaliava aquele novo visitante. O Border Collie manteve-se imóvel por um instante e logo retribuiu o gesto, farejando-a também. Era assim que 2 cães se apresentavam, em silêncio, num ritual cheio de significado. Decidido o primeiro contato, a cadela abanou o rabo uma vez em sinal de simpatia. Apolo respondeu com um leve latido curto, quase como um cumprimento. Não havia desconfiança entre eles, apenas o início de uma curiosidade mútua. A Caramelo deu alguns passos adiante e olhou para trás, como quem convidava Apolo a segui-la. Ele hesitou por um segundo, olhando em volta, mas não havia sinal da família. Então caminhou atrás dela, animado. Eles atravessaram uma pequena trilha sombreada por árvores. A cada passo, Apolo olhava ao redor, absorvendo o ambiente, mas voltava sempre o olhar para a nova amiga, que parecia conhecer bem aquele território. Ela andava com segurança, como quem já percorrera aquele caminho muitas vezes. Chegaram a um banco de madeira, onde 2 senhoras sentadas conversavam tranquilamente. Assim que viram a cadela Caramelo, sorriram. "Olha só quem apareceu", disse uma delas, estendendo a mão. A cadela se aproximou com confiança, recebendo carinho na cabeça e algumas palavras afetuosas. Apolo observava, surpreso. Ele estava acostumado ao afeto da própria família, mas perceber que aquela cachorra também era querida por pessoas desconhecidas chamou sua atenção. "Você tem feito amigos novos, Bela?", perguntou a outra senhora, rindo enquanto notava Apolo. Então aquele era o nome dela, Bela. Apolo aproximou-se timidamente, recebendo também um afago no dorso. Os gestos gentis das senhoras o tranquilizaram. Ficou claro que Bela não estava sozinha no mundo. Depois do breve encontro, Bela voltou a andar. Apolo a seguiu animado. A cada esquina, ela parecia revelar um novo pedaço do bairro, como uma guia experiente. Passaram por um canteiro cheio de flores, onde borboletas dançavam no ar. Bela cheirou uma delas com cuidado, e Apolo imitou, embora a borboleta voasse antes que ele pudesse se aproximar. Logo chegaram a uma área onde havia mais movimento, uma pequena pracinha cercada de árvores e bancos, com crianças correndo e alguns cães passeando com suas famílias. Apolo ficou empolgado, seus olhos brilhavam diante de tantos possíveis novos amigos. A pracinha estava cheia de vida. Não era tão grande quanto o parque, mas tinha um charme particular. Bancos de madeira, árvores que faziam sombra generosa, um pequeno chafariz no centro onde a água caía em filetes suaves. Crianças corriam, pais conversavam e vários cães circulavam em harmonia. Assim que Bela entrou, alguns cães a reconheceram de imediato. Um Golden Retriever de pelagem dourada correu até ela abalando o rabo. "Olha quem voltou!", exclamou um dos donos, sorrindo. "A Bela nunca falta, é quase a dona da praça." O Golden cheirou Bela com entusiasmo e logo notou Apolo. O Border Collie manteve a postura firme, mas amigável, abanando o rabo em resposta. O Golden não resistiu e em segundos já estavam correndo em círculos um atrás do outro, brincando como se fossem velhos conhecidos. Bela observava a cena de perto, deitada sobre a sombra de uma árvore, tranquila como quem sabia que Apolo estava em boas companhias.
Depois da corrida, outro cão se aproximou. Uma poodle idosa, de pelos brancos como neve. Caminhava devagar, com passos cuidadosos, e carregava no olhar uma sabedoria silenciosa. O dono, um senhor de cabelos grisalhos, acompanhava-a de perto, segurando a guia frouxa. Os outros cães abriram espaço quando ela se aproximou, como se todos respeitassem sua presença. Bela levantou-se para cumprimentá-la com delicadeza, e Apolo, curioso, fez o mesmo. A poodle cheirou-o por um instante e em seguida sentou-se calmamente. O senhor sorriu ao vê-los juntos. Parece que você ganhou um novo amigo, Bela, e um amigo cheio de energia. Enquanto isso, um filhote de labrador, ainda desengonçado, tentava se aproximar. Escorregou na grama, caiu de barriga e logo se levantou, sacudindo-se como se nada tivesse acontecido. Apolo não resistiu, correu até ele, convidando-o para brincar. O pequeno labrador latiu de felicidade, e os dois começaram uma brincadeira de pega-pega, enquanto Bela e a poodle observavam, serenas. Cada cachorro ali tinha uma pequena história. O Golden, sempre alegre, vinha todos os dias com seu dono para brincar. A poodle idosa já não corria, mas todos a saudavam com carinho. O filhote de labrador estava aprendendo o mundo, tropeçando mais do que correndo, mas cheio de entusiasmo. Apolo sentia-se parte daquele grupo, como se tivesse encontrado uma segunda família. O ambiente era acolhedor, cheio de olhares amigáveis e gestos gentis. Ainda assim, no fundo, algo dentro dele lembrava do rosto de Miguel, das mãos pequenas jogando sua bola preferida. Enquanto os cães descansavam depois de tanta brincadeira, Bela levantou-se e abanou o rabo, chamando Apolo para segui-la novamente. Ele olhou para trás, observando os novos amigos, e depois correu atrás dela. Deixaram a pracinha e seguiram por uma rua tranquila, ladeada por árvores e pequenos comércios. Bela parecia saber exatamente para onde ia, e Apolo, ainda que curioso, confiava em sua guia. O mundo ao lado dela parecia seguro, como se cada esquina reservasse uma surpresa agradável. Passaram por um grupo de crianças que brincava de soltar bolhas de sabão. Algumas bolhas voaram em direção aos dois cães, e Apolo tentou morder uma delas no ar, mas ela estourou em seus dentes, deixando ele intrigado. As crianças riram alto, encantadas com a cena. Bela apenas abanou o rabo, como quem já estava acostumada com aquele tipo de brincadeira. Mais adiante, chegaram a um pequeno jardim florido, repleto de cores. Borboletas sobrevoavam as flores, e Apolo ficou hipnotizado com o movimento delicado delas. Bela deitou-se na grama, descansando à sombra, enquanto ele explorava cada canto, cheirando o ar impregnado do perfume das flores. Depois de alguns minutos, Bela levantou-se e continuou a caminhada. A cada parada, Apolo sentia que conhecia mais. Ela não era apenas uma cadela de rua, mas parte de algo maior, parte de uma comunidade que a acolhia e a respeitava. Seguiram juntos até a esquina, onde uma banca de jornal exibia pilhas de revistas coloridas e jornais dobrados. O jornaleiro, um homem de meia idade com óculos apoiados no nariz, sorriu ao ver Bela. "Ora, se não é a minha freguesa mais fiel", disse, saindo de trás do balcão para acariciá-la. "E quem é esse companheiro novo?" Apolo aproximou-se timidamente, mas recebeu logo um afago firme na cabeça. O jornaleiro voltou para dentro e trouxe uma bolinha de borracha um pouco gasta. "Achei que a Bela poderia gostar, mas acho que seu amigo vai aproveitar também." Apolo pegou a bolinha na boca, abanando o rabo com entusiasmo. Jogou-a para o alto, deixou cair e correu atrás dela, feliz como se fosse o maior presente do mundo. Bela observava, satisfeita com a alegria do novo amigo. Depois de mais um momento de brincadeira, seguiram em frente. O dia ainda guardava novas paradas, mas para Apolo, cada instante ao lado de Bela já parecia uma aventura inesquecível. E enquanto caminhavam juntos, o coração dele batia tranquilo, mesmo sem saber que, em algum ponto do parque, Miguel e seus pais ainda o procuravam com desespero. O sol já estava alto quando Bela guiou Apolo até uma rua mais movimentada, cheia de cores e aromas. As mesas do restaurante se espalhavam sob guarda-sóis coloridos e os clientes almoçavam animados.
O cheiro de pão recém-assado, temperos e carnes grelhadas pairava no ar, deixando Apolo fascinado. Ele ergueu o focinho, farejando com intensidade, e abanou o rabo como se aquele perfume fosse um convite irresistível. Bela, tranquila, atravessou o espaço como quem já conhecia cada canto. Assim que a viu, o dono do restaurante, um homem robusto, de avental branco e mãos cobertas de farinha, abriu um sorriso largo. "Bela!" exclamou. "Até que enfim você apareceu hoje." Ele enxugou as mãos no avental e veio correndo até a porta. Ajoelhou-se para acariciar a cadela, que retribuiu abanando o rabo e encostando o focinho em sua mão. "Está pronta para o almoço?" brincou com carinho. Foi então que percebeu Apolo, parado um pouco atrás, observando curioso. "E você trouxe companhia?" disse com entusiasmo. "Seja bem-vindo, rapaz." Apolo deu alguns passos cautelosos, mas logo aceitou o carinho caloroso. O homem voltou para dentro e poucos minutos depois reapareceu com 2 potes, um com água fresca e outro com pedacinhos de pão macio. Colocou-os perto de uma mesa vazia, como se reservasse um lugar especial para eles. "Aqui está o almoço dos meus amigos", disse sorridente. Apolo bebeu a água com vontade e depois provou o pão mastigando devagar, encantado com o sabor. Bela comeu também, tranquila, acostumada àquela gentileza. Alguns clientes observaram a cena com ternura. Uma criança pediu aos pais para acariciar os cães e logo estava passando a mão no pelo de Apolo, que ficou imóvel, curioso e calmo. Bela, acostumada, apenas fechou os olhos por um instante, aproveitando o carinho. Depois de comerem, os 2 se deitaram sobre a mesa, onde o chão estava fresco. Dali, Apolo observava as pessoas conversando, rindo, brindando, enquanto o aroma dos pratos se espalhava pelo ar. Era tudo tão novo, mas de alguma forma acolhedor. O dono do restaurante voltou até eles antes de atender outro cliente. "A Bela é parte da vizinhança", disse, como se explicasse a Apolo. "Todo mundo cuida dela. E você, garoto, não parece ser daqui." Apolo não podia responder, mas seus olhos expressavam uma mistura de curiosidade e saudade. O homem pareceu entender, deu mais um afago e voltou ao trabalho. O almoço seguiu em paz. Bela descansava tranquila e Apolo, aos poucos, relaxou também. Pela primeira vez desde que havia se afastado da família, sentiu-se seguro. Quando terminaram, Bela se levantou e espreguiçou-se, olhou para Apolo, chamando-o para continuar a caminhada. Ele hesitou um instante. Aquele lugar cheirava a conforto, comida boa e pessoas gentis. Mas logo a seguiu. Antes de irem, o dono do restaurante apareceu mais uma vez. "Voltem logo, amigos", disse, acariciando os 2. "A porta está sempre aberta para vocês." E assim deixaram o restaurante. Do lado de fora, o bairro seguia seu ritmo de meio-dia. Pessoas atravessavam a rua apressadas, bicicletas passavam com cestos cheios de compras e o calor suave da tarde começava a tomar conta. Apolo seguia ao lado de Bela, agora com a barriga satisfeita e o coração aquecida. O almoço havia sido uma pausa gostosa no meio da aventura. Ainda tinha a tarde inteira pela frente. Jardins, ruas cheias de surpresas, encontros com novos amigos. E enquanto caminhavam juntos, Apolo tinha a sensação de que cada passo era parte de uma jornada especial, guiada pela companheira que acabara de ganhar. De barriga cheia e com o coração leve, Apolo seguia ao lado de Bela pelas ruas movimentadas. O bairro tinha um ritmo diferente do parque. Aqui as calçadas eram largas, cheias de árvores e gente passando de um lado para outro. Cada esquina parecia trazer um novo cheiro, um novo som, uma novidade para explorar. Depois de algumas quadras, chegaram a uma pracinha cercada por árvores altas. O lugar estava cheio de movimento.
Famílias sentadas nos bancos, crianças correndo, bicicletas passando devagar. Mas o que mais chamava a atenção era um grupo de artistas reunidos no centro. Um rapaz tocava violão, outro acompanhava com um cajón, enquanto uma moça cantava com voz suave. Ao lado deles, um pintor expunha quadros coloridos pendurados em um varal improvisado. Mais adiante, um artista de rua fazia malabarismo com 3 bolas brilhantes que refletiam o sol da tarde. Apolo parou imediatamente, fascinado. Seus ouvidos se ergueram ao ouvir a música e ele ficou imóvel por alguns segundos, só absorvendo aquele som que parecia novo e mágico. Bela, ao seu lado, abanava o rabo devagar, acostumada àquela cena, mas satisfeita em ver o entusiasmo do amigo. As crianças riam com os malabares e corriam para perto, enquanto adultos aplaudiam a cada número. Um grupo de jovens tirava fotos dos quadros coloridos e o cheiro de pipoca estourada se espalhava pelo ar, vindo de um carrinho estacionado perto da entrada da praça. Apolo deu alguns passos em direção ao músico. O rapaz, percebendo os 2 cães, sorriu e inclinou-se levemente, sem parar de tocar. "Olha só quem veio prestigiar o show", disse rindo. Algumas crianças se aproximaram para acariciar Bela e Apolo, que se deixaram envolver pelo carinho. O barulho, os aplausos e as cores criavam uma atmosfera vibrante, cheia de vida. Apolo se sentia parte daquela pequena festa. Depois de algum tempo ali, Bela se levantou e indicou que era hora de seguir adiante. Apolo olhou mais uma vez para os artistas, como quem grava uma lembrança, e a acompanhou. As ruas seguintes eram mais calmas. O som da música ficou para trás, substituído pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas nas árvores. Logo chegaram a um jardim cercado por grades baixas. Era um espaço simples, mas encantador. Canteiros de flores bem cuidados, bancos de madeira sob a sombra das árvores e um chafariz ao centro, onde alguns pombos se refrescavam. Bela entrou e deitou-se logo na grama, esticando as patas e suspirando com satisfação. Apolo seguiu o exemplo, mas antes deu algumas voltas em volta do chafariz, curioso com a água em movimento. Um senhor idoso estava sentado em um dos bancos, com uma pequena sacola de sementes. Jogava punhados no chão, atraindo pássaros que bicavam apressados. Ao notar os 2 cães, abriu um sorriso caloroso. "Ah, que visita boa!" disse, estendendo a mão para que eles se aproximassem. Bela foi a primeira a receber um carinho na cabeça. Apolo, ainda observando o movimento dos pássaros, aproximou-se devagar, mas logo cedeu a mão gentil. O homem riu baixo, como se estivesse feliz em ter companhia. "Vocês parecem bons amigos. Aproveitem essa tarde bonita." Eles ficaram um tempo ali, descansando. O calor do dia se suavizava sob as árvores, e o som da água do chafariz, misturado ao canto dos pássaros, criava uma calma especial. Apolo fechou os olhos por alguns minutos, sentindo o corpo relaxar. Mas, como sempre, Bela sabia a hora de seguir em frente. Levantou-se, sacudiu o pelo e olhou para o portão. Apolo se espreguiçou e a acompanhou, renovado pela pausa. Pouco depois, chegaram a uma esquina onde uma padaria ocupava quase todo o quarteirão. As vitrines estavam cheias de pães dourados, bolos confeitados e biscoitos de todos os tipos. O cheiro era irresistível. Manteiga, massa recém-assada, açúcar e café fresco. Apolo parou imediatamente, encantado. Sua cauda começou a abanar rápido, como se cada aroma fosse uma nova surpresa deliciosa. Bela entrou decidida, mostrando que aquele era um dos seus lugares preferidos. O padeiro, um homem magro de bigode grosso e sorriso simpático, estava atrás do balcão. Assim que viu Bela, abriu os braços. "Ora, se não é minha freguesa favorita! E você trouxe um amigo!" Ele saiu do balcão e se agachou para cumprimentá-los. Depois voltou com 2 biscoitinhos caninos que guardava em um pote atrás do balcão. "Para vocês, com carinho." Bela pegou dela com calma, abanando o rabo. Apolo, ainda surpreso,
abocanhou o biscoito e mastigou devagar, saboreando cada pedaço. O homem riu ao ver a expressão encantada do Collie. Aposto que você vai querer voltar aqui. Alguns clientes na fila sorriram com a cena e uma senhora comentou baixinho. Esses dois parecem inseparáveis. Bella deitou-se perto da porta, observando o movimento, enquanto Apollo ainda explorava o ambiente com os olhos atentos. O cheiro da padaria parecia envolvê-lo por completo, como se fosse um abraço quente. Quando terminaram, o padeiro fez mais um carinho nos dois. Voltem sempre, a casa é de vocês. Bella se levantou e Apollo a seguiu. Do lado de fora, a tarde já caminhava para o fim. O sol começava a se inclinar no céu, lançando uma luz dourada sobre as fachadas das casas e lojas. O bairro parecia desacelerar, como se preparasse para a noite. Apollo caminhava feliz, com a barriga ainda aquecida pelo biscoito e a mente cheia de lembranças daquele dia. Belle, tranquila, parecia guiá-lo com sabedoria, como se soubesse exatamente para onde ir. E enquanto seguiam juntos, Apollo sentia que cada novo lugar, cada pessoa, cada gesto de carinho era um pedaço de um quebra-cabeça maior que estava prestes a se completar. O céu já ganhava tons de laranja e dourado quando Bella conduziu Apollo por uma rua mais tranquila, cercada de pequenas casas e lojinhas de bairro. O movimento era menor, mas ainda havia gente voltando do trabalho, crianças brincando nas calçadas e bicicletas passando. O ar da tarde estava mais fresco e Apollo sentia um leve cansaço depois de tantas aventuras. Bella, no entanto, andava decidida, como quem sabia exatamente para onde ir. A cada esquina, ela parecia reconhecer rostos, receber cumprimentos e abanar o rabo de forma amistosa. Apollo percebeu que sua nova amiga era querida por todos ali. Poucos minutos depois, chegaram a uma loja de conveniência na esquina. Era um prédio pequeno, mas iluminado e aconchegante. Na calçada, bem ao lado da porta, havia uma casinha de madeira pintada de azul claro, com uma coberta de telhas e um cobertor macio dentro. Do lado, duas tigelas, uma com água fresca e outra com ração. Apollo parou, curioso. Era evidente que aquele espaço tinha dono. Bella, orgulhosa, entrou na casinha, girou uma vez em torno de si mesma e se deitou por um instante, só para mostrar que aquele era seu lugar. Em seguida, saiu e abanou o rabo, como quem dizia: "Viu? Essa é minha casa." A porta da loja se abriu e um jovem funcionário, de uniforme, saiu com uma vassoura na mão. Ao ver Bella, abriu um sorriso largo. "Olha só quem voltou!" disse, largando a vassoura por um instante para se agachar e acariciar a cadela. "E trouxe um amigo." Apollo aproximou-se devagar, mas bastou um gesto simpático do rapaz para que ele se deixasse acariciar também. "Que bonito você é!" comentou, passando a mão no pelo macio. "Não lembro de ter te visto por aqui." O jovem olhou mais de perto e percebeu a coleira brilhando sob a luz do entardecer. Com cuidado, afastou um pouco o pelo de Apollo e encontrou uma medalhinha metálica. De um lado estava gravado o nome, Apollo. No verso, havia um número de telefone. "Ah, então você tem família", disse o funcionário surpreso. Ele se levantou apressado e entrou na loja, voltando alguns segundos depois com o celular na mão. Enquanto discava o número, Bella se sentou ao lado de Apollo, como se quisesse mostrar que estava junto dele em qualquer situação. O telefone chamou algumas vezes até que uma voz atendeu, aflita. "Alô, quem fala?" "Boa tarde", disse o rapaz. "Meu nome é Ricardo. Trabalho numa loja de conveniência no bairro Jardim das Palmeiras. Encontrei um cão chamado Apollo, com uma medalhinha na coleira. Ele está bem." Do outro lado da linha houve um suspiro de alívio imediato. "É o nosso Apollo", disse uma voz masculina, emocionada. "Nós o perdemos hoje no parque. Procuramos por horas. Você não imagina como estávamos preocupados." Ricardo sorriu. "Fiquem tranquilos. Ele está aqui comigo, junto da Bella, nossa cadela do bairro. Ele parece saudável e feliz. Podem vir buscá-lo quando quiserem." "Já estamos indo!"
respondeu o homem, quase sem conter a pressa. Muito obrigado, de coração. Ao desligar, Ricardo olhou para Apolo e fez um carinho em sua cabeça. Sua família vem aí, campeão. Logo você vai estar de volta para casa. Apolo não entendia as palavras, mas captava o tom carinhoso. Seu rabo abanou sem parar, como se pressentisse que algo importante estava para acontecer. Enquanto aguardavam, outros vizinhos passaram pela loja e cumprimentaram Bela. Alguns acariciaram Apolo, curiosos com o novo amigo. O clima era de acolhimento e leveza, como se aquele momento fosse parte natural da vida do bairro. Pouco tempo depois, um carro parou em frente à loja. A porta se abriu apressada e um menino de cerca de 7 anos saltou para fora gritando: Apolo! Apolo ergueu as orelhas imediatamente e correu em direção ao garoto que se ajoelhou de braços abertos. O reencontro foi explosivo de alegria. O cão pulou sobre o menino, lambendo-lhe o rosto sem parar, enquanto o garoto ria e chorava ao mesmo tempo. O casal saiu do carro logo atrás, com os rostos iluminados de alívio. A mulher correu para acariciar Apolo, repetindo: meu querido, achamos que nunca mais íamos te ver. O homem apertou a mão de Ricardo com gratidão. Muito obrigado, de verdade. Você não imagina o que isso significa para nós. Ricardo sorriu, apontando para a medalhinha. Ainda bem que ele tinha identificação. Foi fácil ligar para vocês. Enquanto isso, Apolo não parava de festejar, correndo de um lado para o outro entre o menino e o casal. Mas quando percebeu Bela observando a cena de perto, parou por um instante. Olhou para ela, depois para sua família e voltou a olhar para a amiga. Era como se Apolo não quisesse deixá-la para trás. A mulher notou a cena. Essa é sua nova amiga, Apolo? Perguntou, aproximando-se de Bela. Bela ficou em pé, cautelosa, mas logo abanou o rabo quando recebeu um carinho delicado. O menino, ainda abraçado a Apolo, também estendeu a mão para a cadela, que a cheirou e aceitou o gesto. O homem observou a interação por alguns segundos e disse com firmeza: acho que já sabemos o que fazer. Ele se virou para Ricardo. Essa cadela é de alguém? Ricardo sorriu. Não, a Bela vive aqui no bairro. Todos cuidamos dela, mas nunca teve uma família só para ela. O homem olhou para a esposa e para o filho, que já acariciavam Bela com carinho. A resposta estava estampada nos olhares deles. Então está decidido. Vamos adotá-la. O menino gritou de alegria, abraçando Bela e Apolo ao mesmo tempo. Agora vocês dois vão morar juntos com a gente. Bela parecia surpresa, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Mas quando recebeu mais afagos e viu Apolo a seu lado, abanou o rabo com força, quase dançando de felicidade. Ricardo, emocionado, fez mais um carinho em ambos. Vocês merecem essa nova vida. O casal agradeceu mais uma vez e todos entraram no carro. Bela, ainda hesitante, olhou para sua casinha azul pela última vez, mas quando o menino a chamou com voz alegre, subiu no banco traseiro sem medo. Apolo deitou-se ao lado dela, colado como sempre. Enquanto o carro se afastava, o bairro parecia observá-los com carinho, como quem se despede de um velho amigo que finalmente encontrou um lar. E para Bela, aquela era apenas a primeira noite de uma vida inteira que estava começando. O carro seguia pelas ruas iluminadas pelos últimos tons dourados do entardecer. Bela, deitada no banco de trás, observava pela janela as casas e árvores passando, com os olhos atentos e curiosos. Nunca havia estado dentro de um carro antes. Para ela, era uma experiência completamente nova. O vento que entrava pela fresta da janela trazia cheiros misturados, flores, comida, fumaça distante, perfumes. Tudo se sobrepunha, criando um mosaico de sensações. Ao lado dela, Apolo estava tranquilo. De vez em quando, encostava o corpo no dela, como quem dizia: "Tá tudo bem, eu estou aqui." Essa segurança deixava Bela menos apreensiva e mais animada com o que estava por vir. A viagem não demorou muito. O carro estacionou em frente a uma casa de portão branco e jardim bem cuidado. As luzes da varanda estavam acesas, iluminando flores coloridas plantadas em vasos. O menino saltou do carro, animado,
e abriu o portão chamando os 2 cães para entrarem. Bella caminhou devagar, farejando cada detalhe. O chão de pedras do jardim, o cheiro das plantas, o som da água de um pequeno chafariz. Para ela, era como explorar um novo mundo. Apolo, acostumado, corria à frente, ansioso para mostrar tudo à amiga. Assim que entraram, foram recebidos por um ambiente acolhedor. A sala era iluminada e tinha sofás macios, tapetes e brinquedos espalhados de Apolo. A mulher trouxe um pote com água fresca e outro com ração. Bella olhou para os potes, hesitou por um instante, mas logo começou a comer. A comida tinha um sabor diferente do que ela estava acostumada a receber na rua, mais rico e farto. Apolo comeu ao lado dela, tranquilo, como quem dividia um ritual familiar. Depois do jantar, o menino veio correndo com uma bola pequena nas mãos. "Olha, Bella, essa é sua também." Ele jogou levemente no chão. A cadela observou a bolinha rolar sem saber exatamente o que fazer. Apolo correu atrás dela e voltou, trazendo o brinquedo. Em seguida, empurrou com o focinho na direção de Bella, convidando-a para brincar. Depois de alguns segundos de dúvida, ela se lançou na brincadeira, correndo atrás da bola e abanando o rabo com entusiasmo. O menino ria alto, contagiado pela alegria dos 2 cães. Mais tarde, a família mostrou a Bella sua nova caminha. Era feita de tecido macio, em tom bege, com uma manta dobrada por cima. Ela se aproximou, cheirou com cautela, e depois se deitou, sentindo a suavidade sob o corpo. Nunca havia tido um espaço só seu, e aquele conforto a surpreendeu. Seus olhos brilhavam de felicidade contida. Enquanto isso, Apolo deitou-se ao lado, na sua própria caminha. Os 2 se olhavam de vez em quando, como quem compartilham um segredo. Era como se dissessem: "Agora somos companheiros de verdade." A noite foi avançando. A família se reuniu para jantar e Bella observava da sala, curiosa. O cheiro dos pratos se espalhava e ela escutava o riso e a conversa tranquila dos humanos. Não se atreveu a se aproximar da mesa, mas apenas o fato de estar ali, dentro de um lar, já era uma novidade encantadora. Depois do jantar, o menino se deitou no sofá, assistindo a um desenho na televisão, com Apolo deitado aos pés. Bella se acomodou perto, ainda um pouco tímida, mas feliz por estar incluída naquele momento. A sensação de pertencer, de ser parte de uma família, a enchia de calma. Lá fora, a noite se aprofundava. O vento soprava leve, trazendo o canto distante de grilos e o som suave das folhas das árvores. Dentro da casa, reinava a tranquilidade. Quando chegou a hora de dormir, todos se prepararam para a noite. O menino deu boa noite aos cães, abraçando Apolo e depois Bella. "Boa noite, meus amigos. Amanhã vamos brincar de novo." Bella, deitada em sua nova caminha, observava cada detalhe. As luzes sendo apagadas, os passos leves dos humanos indo para os quartos e o silêncio confortável que se instalava. Ao seu lado, Apolo já descansava, respirando de forma calma e ritmada. Por um instante, ela fechou os olhos e se permitiu lembrar da vida anterior. As noites frias na calçada da loja, o barulho constante da rua, a sensação de estar sempre em meio ao movimento, mas nunca pertencer de verdade a lugar nenhum. Havia carinho, sim, dos funcionários e vizinhos, mas era diferente. Não havia a intimidade do lar, o calor de uma família ao redor. Agora, deitada em sua nova caminha, sentia-se acolhida como nunca antes. Seu corpo relaxou por completo. A respiração ficou lenta, tranquila. O coração que tantas vezes havia batido acelerado diante das incertezas da rua,
agora pulsava sereno. Antes de adormecer, olhou para Apolo mais uma vez. Ele, em seu sono profundo, parecia sorrir. Bela fechou os olhos e um pensamento atravessou a sua mente. Estou em casa. Naquela noite, a cadela Caramelo, que antes vivia na porta de uma loja, adormeceu rodeada de amor, com a certeza de que sua vida havia mudado para sempre. E assim, na calma da noite, a nova família repousou unida, pronta para os dias felizes que viriam. Agora que a história terminou, você pode deixar que a calma tome conta do seu corpo. Sinta-se como Bela, encontrando pela primeira vez um lar seguro, macio e cheio de carinho. Ou como um Apolo, que depois de um dia cheio de aventuras, finalmente descansa em paz ao lado de quem ama. Permita que a tranquilidade dessa noite também seja sua. Respire fundo, devagar, e a cada respiração, imagine-se deitado em um lugar confortável, protegido, aquecido. Não há nada que você precise fazer agora. O dia já terminou, tudo está bem. Deixe que seu corpo relaxe mais e mais, como Bela se aninhando em sua caminha, como Apolo suspirando satisfeito no silêncio da casa. Você também pode se entregar ao descanso, sabendo que amanhã será um novo dia, cheio de possibilidades. Boa noite. Durma bem.